Olá, graça e paz. Seja bem-vindo no podcast Fé e Família. Eu sou Luiz Mendonça. Eu sou a Prisca Mendonça e hoje nós vamos falar sobre comunicação no casamento. E aí, como está a comunicação no seu lar? Gente, infelizmente muitos casamentos estão ruindo por falta de comunicação. Os casais, eles não têm dialogado, cada um no seu canto e às vezes não tem tempo de conversa, não tem tempo à mesa. E aí ainda quando estão juntos, tem os ruídos, né, celular, cada um no seu celular, várias demandas. E aí, infelizmente, por falta de comunicação, tem muito casamento aí por um fio, né? Mas por que você acha, meu bem, que os casais têm passado por essa dificuldade de comunicação? Olha, um dos fatos é que parece que os casais conversam mais com as pessoas de fora do Uhum, que com as pessoas de dentro. sim. Você sabia que muitos casais ou muitos casados não conhecem, marido não conhece o sonho da sua esposa e esposo não conhece o sonho da sua esposa? Uhum, Então, você vai percebendo como as pessoas estão juntas, mas não se conhecem. sim. Por quê? Ausência de comunicação. E Uhum, hoje a comunicação é apresentada como um dos mistérios do casamento. é, Muitos casos seriam resolvidos se pelo menos nós comunicássemos. Por um lado, algumas mulheres pensam que os homens são adivinhos. é verdade. E pensam que o homem vai adivinhar tudo. Uhum, Que tratou mal, alguma coisa não está mal, ele deixa para a pessoa para a pessoa adivinhar. Oh, sim. querida irmã, teu marido não é adivinho. E se for cristão, ele nem pode tentar adivinhar, porque Deus abomina isso. Então perceba como muitas famílias estão corroendo por ausência de comunicação. Dentre esses aspectos que nós podemos falar aqui, é que algumas famílias, você vai perceber que mulher conversa mais com a mãe do que com o próprio marido. O Uhum, marido encontra na mãe a pessoa mais confiante do que a própria esposa. sim. Meu amigo, se você se casou, esqueça, a tua mãe não é a pessoa mais importante da tua vida, é a tua esposa. E o mesmo Mulher, vale para as mulheres, hein? sim, a pessoa que você deve confiar mais é a tua esposa. E para homens, você foi chamado para morrer para a tua esposa e não pela tua mãe. É. Então, como isso é importante compreender, o mistério da comunicação, como isso é importante compreender, o mistério da comunicação, como é apresentado por alguns escritores. Dentre eles, então, nós podemos ver alguns aspectos que são importantes para a comunicação no lar. Um deles é porque nós não estamos acostumados a escutar os outros. É verdade. As pessoas, às vezes, não estão prontas para ouvir. Elas Uhum, falam e não conseguem ouvir. E às vezes, esse ruído na comunicação, onde todos querem falar, ninguém ouve. Então você é chamado a escutar e escutar em amor. sim. Porque é isso que Tiago 1,19 nos mostra: Uhum, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. sim. Vai percebendo também que um dos princípios para ouvir é não interromper. Nós, às Uhum, vezes, estamos muito prontos para falar. Nós, em meio a muitas vozes, nós queremos ser os únicos a serem ouvidos. Só que quando nós só falamos e não ouvimos, isso demonstra o quanto somos orgulhosos, porque é uma das demonstrações do orgulho do nosso coração, em nós querermos falar sempre e nunca ouvir os outros. e eu acho que também hoje em dia, né, com o uso excessivo das redes sociais, eu sempre acabo puxando um pouco para isso, porque eu vejo o quanto isso tem afetado os nossos relacionamentos. A gente tá muito acostumado a ficar num monólogo, né? A gente fala, as pessoas nos ouvem, nos assistem e elas não estão interagindo diretamente, né? Não há uma troca direta ali de diálogo, não há um diálogo. Então a gente se acostuma, a gente começa a trazer isso pra nossa vida. A gente só quer falar, mas a gente não tá pronto a ouvir. E às vezes quando o outro tá falando, a gente tá ouvindo, mas a nossa mente já tá pensando na resposta ou tá pensando em outras coisas. Então, Uhum. nós não sabemos mais ouvir. Nós só falamos e não estamos prontos a ouvir, né? É. E provérbio interessante que provérbio tem Provérbios 18:21, ele vai dizer que a morte e a vida está no poder da língua. Uhum, Quem bem a utilizar comerá o seu fruto. sim.
Então você não deve estar pronto só para responder. Você deve estar pronto para ouvir. E quando nós ouvimos muito, nós maturamos na resposta que queremos dar. Sim. E aí nós somos chamados a responder até em amor. Mesmo quando tudo precisa ser respondido naquele momento, nós respondemos com brandura, não é? Sim. Que Sim. a resposta branda Desvia o furor. desvia o furor. Isso é sabedoria, né? Sabedoria. E eu acho que um ponto disso que você estava falando também é a questão de nós estarmos com o coração ali, né? Às vezes nós temos o hábito de interromper. Eu percebi há uns anos que eu tinha muito essa mania. A pessoa tá falando e eu sempre queria completar a frase dela. Então, eu sempre achava que eu sabia o que a pessoa queria falar. E eu sempre, assim, a minha intenção era aparentemente boa, né? De ajudar a pessoa a concluir o seu raciocínio. Mas eu percebi o quanto isso era arrogante da minha parte mesmo, né? É como se, não, eu sei mais do que você. Eu sei até o que você quer dizer. Um E papel isso, tipo do Espírito Santo, não, né? totalmente. Então, assim, muito arrogante da minha parte. Então, acho que às vezes a gente também tem isso, né? Em vez de nós simplesmente ouvirmos, não, a gente tá ouvindo, mas já querendo concluir pela pessoa, né? Até de Sim. ser respeitoso também, né? E outro aspecto, discorde se possível, mas não desrespeite. Sim. Porque às vezes o que acontece? A outra pessoa está comunicando, está falando alguma coisa, e nós, por não concordarmos, começamos meneando a cabeça. Isso pressupõe que a outra pessoa está mentindo para você. E às vezes ela está falando a verdade, você só não está entendendo o que ela está falando. Sim. E aí, como nós sempre estamos comunicando, nós sempre estamos comunicando, o ser humano sempre está comunicando. Agora, cabe a nós questionarmos se a nossa comunicação é ruim ou é boa, porque o nosso comportamento ele é uma forma de comunicação. As nossas decisões, ou a forma como nos comportamos, é em certo sentido uma forma de comunicação. Jesus disse, não é? A boca fala do que está cheio o coração. Às vezes nós queremos comunicar alguma coisa, mas comunicamos mal. E nós falamos, nossa, foi um deslize. Não foi um deslize, porque nosso comportamento, eles não são lapsos. Não, eles são a demonstração mais plausível de como nosso coração está caminhando. Sim. Então nós precisamos ter o cuidado de como comunicamos, porque já que nós estamos sempre comunicando, nós precisamos sempre parar, ouvir Sim. e responder, não estar afobado pela resposta, mas responder, perguntar primeiro se na resposta que você dará, Deus será glorificado. Sim. Sim. E um ponto, né? Contato visual também, né? Às vezes a gente tá conversando com a pessoa, ou tá com o olho no celular. Ah, sim, é verdade. Tô te entendendo, sim. E a gente nem tá ali. Ou simplesmente assim, eu tô aqui, tô conversando com o Luiz, eu estou olhando pra ele, mostrando que nesse momento toda a minha atenção está nele. Que o que ele está falando é importante pra mim, né? Então, e assim, se tratando de casamento, eu acho que isso é fundamental. Qual foi a última vez que você olhou pro seu cônjuge nos olhos? Com atenção, com admiração, realmente se concentrando ali. Às vezes você está falando com ele, mas seus olhos estão desviados. Ou até você que tem filhos, né? Eu lembro que um dia o Azaf, eu estava na cozinha fazendo as coisas, e o Azaf falando comigo, mamãe, não sei o que, não sei o que. Daí ele falou assim, mamãe, olha pra mim, mamãe. Olha pra mim. Eu fiquei, meu Deus, né? Tão pequenininho me ensinando. Então a gente precisa olhar para os olhos dos nossos filhos, sabe? Se atentar. Eu tô aqui, eu tô prestando atenção em você, eu vejo você. Então Deus nos deu ouvidos, olhos, tudo isso faz parte da nossa comunicação, né? Sim, sim, tudo isso faz parte da nossa comunicação. Como eu disse, que nós sempre estamos comunicando, é importante nós prepararmos, porque comunicação, ela derina os problemas que estão nascendo no casamento. Comunicação resolve muitos problemas que estão tendo princípio no casamento. Você vai percebendo, como dissemos a princípio, que muitas famílias não se comunicam. E casamento sem comunicação é um martírio. Sim. Imagina você sobreviver com alguém que não comunica. Eu sempre questiono com alguns, quando converso com jovens, assim com homens, eu sempre questiono assim. Se a tua esposa, conhecendo você como conhece hoje, e tivesse a chance de recomeçar tudo, ela ainda aceitaria se casar contigo? Talvez você pode saber comunicando, não é?
Sim. Porque a forma como você comunicará, a forma como você está comunicando no lar, ela dirá alguma coisa. E claro, as mulheres sempre querem atenção nos olhos, não é? É. E nós, às vezes, os homens falamos, tá bom, vai, fala, eu estou entendendo. Não, o problema é você não tá lá naquele ambiente. Sim. Eu sempre falo para minha esposa que às vezes as mulheres dizem que não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso é uma falsidade do nosso coração. É uma falsidade do coração, porque nossas mentes, elas foram conectadas não para serem multitarefas. Nós somos ser humano. Por mais multifacético que ele seja, ele é monotarefa. Ou ele prestará atenção em uma coisa e fará outra, ou ele, por mais que tente prestar atenção nas duas coisas, perceberá que uma terá mais atenção de si. Então, ao comunicar, esteja ali. Esteja ali. Uhum, uhum. E um outro ponto que é sobre nós sermos tardios no falar, né? Uhum. Provérbios 15:23 diz, né? O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. A gente vive num tempo muito acelerado, né? Você tem que falar rápido, você tem que ter uma resposta, você tem que... E a gente sente que se a gente não falar na hora, a gente tá perdendo, a gente tá ficando para trás, ou, sabe? Mas como é importante, eu lembro muito... O meu pai, ele sempre foi muito tardio no falar, né? E eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava muito nervosa, porque às vezes eu perguntava uma coisa e eu queria que ele me respondesse na hora. E às vezes ele simplesmente não respondia. Sabe assim? Ficava aquele silêncio no vácuo mesmo. Pai, tal coisa, tal coisa. Ele ficava cri, cri, Matutando, né? matutando. E aí depois, sei lá, um dia depois, ou horas depois, ele falava assim: filha, tal coisa, tal coisa. Eu, hã? Aquilo que eu tinha perguntado, ele estava vindo com a resposta. Então, a sabedoria, né? Nós refletirmos antes de nós falarmos. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa orar, a gente precisa ponderar antes de falar. Não simplesmente sair falando, porque a gente tem que se lembrar, o nosso coração também, ele tem questões do pecado, né? Nós temos o pecado no nosso coração. Então, às vezes, eu acho que aquilo é o certo. Mas será que é o certo? Eu preciso perguntar para o Senhor, eu preciso orar, eu preciso ponderar. Então, esse tempo de ponderar é a maturação mesmo, né? É o que a gente tem perdido a prática, mas que faz parte da sabedoria. A gente não precisa ter pressa em falar. Se você não está muito segura, se você acha que se você falar, você vai acabar sendo ríspida, agindo de uma forma que não vai glorificar a Deus, é melhor você se calar. Né? Ó, agora eu não consigo falar, eu preciso de um tempo para assimilar, a gente pode conversar em outro momento. Pondere sobre aquilo para que você possa falar. E aí, passando pelas peneiras, né? Não é sair falando simplesmente o que está no seu coração. Não siga o seu coração, siga o Espírito Santo, siga aquilo que o Espírito Santo está dizendo no seu coração. Isso é importante. E falando isso que disseste, meu amor, não é só aquilo que você diz, mas importa como você diz. Nós sempre falamos isso lá em casa. Você Verdade. pode ter razão, mas perder a razão a partir do momento que você diz. Uhum. A forma como comunicamos importa muito, tanto o conteúdo de nossa comunicação. Sim. Portanto, fale a verdade, Uhum. mas fale essa verdade em amor. Sim. Porque é isso que Paulo nos chama em Efésios 4:15, quando ele diz que para que, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Nós precisamos falar a verdade, mas precisamos falar em amor, porque, veja, nós podemos falar a verdade, mas falar sem amor. Existem muitas das vezes pessoas que não dão o benefício da dúvida. Sim. Existe muitas das vezes a pessoa no casamento, ela chega, não, eu falo na cara, eu não gosto de É guardar. o meu Veja, jeito. isso demonstra primeiramente, irresponsabilidade com o que você fala. Uhum. Depois também demonstra o orgulho do teu coração, Sim. porque você não mede as consequências da forma como você fala. Uhum. Não importa somente falar. Você precisa, como a Pri disse aqui, ser conduzido não por tuas emoções, mas pelo Espírito Santo. E como é que nós percebemos nossa maturidade como cristão? Uhum. Como cristãos? Através da fala também. Sim. Porque existem pessoas tão imaturas, mas tão imaturas, que elas não têm controle com a fala. Paul Washer diz assim: para que eu saiba se esse cara é um homem de Deus, eu preciso saber como ele trata a sua esposa. Nicodemos, o pastor Nicodemos também diz assim: você pode falar em línguas, você pode falar bonito, mas tá bom, o que me diz se você é um homem de Deus não é a forma como você prega, não é a forma como você ora, mas é a forma como você comunica com a tua família, a forma como você comunica com a tua esposa. Porque existem muitos homens
que eles tratam as esposas pela forma como falam. Uhum. Há até homem que não consegue elogiar a sua esposa. Sim, sim, Aí a esposa sai na rua, as pessoas elogiam, mas você dentro de casa não consegue elogiar. sim, é verdade. Então percebe por quê? A ausência de comunicação. E aí às vezes a pessoa fala, não, eu cresci num ambiente onde não vi Meu um pai pai era assim. assim, Olha, minha mãe era assim. talvez eu seja um exemplo mais prático disso. Uhum. Eu nunca vi meu pai a dizer à minha mãe que eu te amo. Uhum. Eu nunca vi meu pai sentado com a minha mãe jantando na mesma mesa. Mas o evangelho, ele realinha o teu coração. Sim, Não é o que você aprendeu com teus pais, é quem você é agora, sim. como nova pessoa em Cristo. Uhum. Porque o evangelho precisa fazer esse confronto entre a tua cultura e a cultura do reino. Sim. Porque isso é importante. Uhum. Então, sem isso, o Sim, casamento começa a degringolando, porque a mulher nunca ouve um estímulo do marido. é A verdade. mulher nunca ouve, por exemplo, o marido dizendo o quanto essa mulher é importante, como a vida não seria a mesma se não tivesse essa mulher. Sim, Homem, você já disse isso para sua mulher? Já comunicou isso para sua mulher? O quanto ela é importante para a tua vida e sem ela, você não teria. Claro, né? Se você casou errado, você provavelmente não vai falar isso. Mas o problema não é no casamento, o problema são as tuas escolhas erradas. sim. E até para nós também, mulheres, né? O homem, ele precisa muito do encorajamento. O homem, ele precisa se sentir admirado. E muitas vezes, lá fora, ele é admirado no trabalho, ele é admirado entre os colegas, naquilo que ele faz, ele é bem-quisto, mas dentro de casa ele não ouve um elogio. Você não expressa a sua admiração de, poxa, meu bem, como eu admiro você, a sua dedicação ao seu trabalho, obrigada por isso. Você é inteligente, você é dedicado. E como isso é necessário, a gente precisa nutrir isso, cultivar isso nos nossos filhos, elogiá-los, comunicar que a gente se alegra, né? A gente comunica para dar bronca, mas a gente não comunica para elogiar, a gente comunica para reclamar que o marido não fez isso, aquilo, a gente já pediu tantas vezes tal, mas a gente não agradece, a gente não demonstra gratidão, não eleva o coração deles, também não honra-os por aquilo que eles têm feito. Então isso é muito importante. Comunicar, e talvez você fale, mas eu não tô acostumada, sou estranho, sou a falsa, mas tudo na vida é prática. No início pode soar estranho, Uhum. mas você vai criando uma cultura, um hábito, sabe? E algo que o Luiz mencionou aqui que é muito importante. A nossa cultura é a cultura do reino. Então, independentemente de como tenha sido a minha mãe, sido meu pai, às vezes você teve uma mãe que era muito briguenta, que estava sempre falando mal, sempre brigando, né? Sempre xingando. Mas agora você é uma nova criatura. Então, você precisa trazer os valores do reino para sua família, independentemente da realidade passada. Né? Então a gente precisa trazer a palavra de Deus para o nosso coração, né? Sim. Claro que existem tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, das mulheres, algumas que escolhem ser rixosas. Sim, Você tem o poder, sabe? sim. As mulheres têm em suas mãos um poder que só é delas. Uhum, Só delas. Se a uhum, mulher tiver que afundar o marido, ela vai afundar. sim, Mas se a mulher tiver que levantar o marido, ela vai levantar. com E por certeza. mais, como a Pri disse, esse cara seja bem sucedido, por mais que lá na rua seja ovacionado, se em casa não estiver bem, não houver comunicação, esse cara vai ver a vida ao inferno. É. Casamento, a família, é o posto de um homem. É o Uhum, bem mais importante. Por mais sim, que tudo esteja indo mal lá fora, se a família estiver indo bem, se a comunicação estiver bem, essa família está boa. é verdade. Então, não importa, ou pouco importa a história passada dos teus pais, você pode começar uma nova história. Amém. Você construiu uma história que os teus filhos vão lembrar, porque os teus filhos talvez nem vão conhecer dos seus avós, Sim, mas eles vão conhecer o pai que tiveram, sim, vão conhecer a família que tiveram. Então comunique e faça disso a arma pelo qual o teu casamento cai ou continue. sim. Escolha usar palavras que edifiquem, sabe? Escolha usar palavras que edifiquem e não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje, o elogio que você pode dar hoje, o encorajamento que você pode dar hoje. Se você vê que o seu cônjuge não tá bem, tá abatido, sabe? Se achegue, pergunte, sabe? Por que você não tá bem? Às vezes você fala assim, ai, tá, chegou, tá quieto, tá mudo, ai, tá chateado. Aí você já também começa a tratar de uma forma ríspida. Não. Ter uma mansidão no coração de chegar, como é que você está? Eu posso fazer algo para te ajudar nesse momento? É muito importante, porque
típico, né? No dia, você quer ver um lugar onde as pessoas choram de remorso e arrependimento? É num velório. E por não terem usado, não terem falado palavras que deveriam ter dito, aí naquele dia você vai chorar. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, estamos juntos, mas a gente não tem um amanhã. Então hoje é o dia que o Senhor nos deu para nós semearmos boas palavras, e palavras são como sementes. Elas vão germinar, elas vão crescer, né? Tenho certeza que você carrega palavras que você ouviu no passado, palavras dos seus pais, da sua família. Então é muito importante nós realmente escolhermos semear boas palavras, né? É. Eu quero aqui só falar, já mesmo em reta final, dois aspectos que bloqueiam comunicação no lar. Falta de comunhão. Sim. Famílias que não têm comunhão nas escrituras não se comunicam. E, como sempre refiro, não haverá crescimento para essa família se não houver comunicação. Comunhão na palavra, comunhão nas escrituras, comunhão familiar orienta tudo. Segundo aspecto que bloqueia a comunicação no casamento, mensagens codificadas. Eu já disse aqui a princípio que o homem não é adivinho. E também a mulher não adivinha. Você quer comunicar? Comunique. Fale. Sim. Não deixe que a pessoa fique, porque às vezes é uma forma de nós punirmos o pecado do outro. Sim. A forma que nós às vezes encontramos para punir o pecado do outro é deixar que ele descobre o que ela fez. Mas você não está ajudando. Você precisa comunicar. Se foi ferido, fala que foi ferido. Se foi tratado mal, fala que foi tratado mal. Só não deixe de comunicar. Sim. Porque você não resolverá esse problema. Só tem aqui um antídoto para lutarmos. O único antídoto dos problemas é a comunicação. Sim. Porque está comunicando, esse problema pode ser resolvido. Não está comunicando, esse problema vai avançar. Anos ou dias e mais dias. Então, não deixe de comunicar. E olha aqui presente, né? Se nós olharmos para a natureza, aqui na Terra nós temos animais, eles não se comunicam por palavras. O único ser criado aqui neste mundo que se comunica com palavras somos nós, humanos. E isso é uma marca da imagem que nós carregamos de Deus, né? Então, é um privilégio nós podermos nos comunicar. Deus se comunicou conosco. Nós temos o privilégio de nos comunicarmos uns com os outros. Quando a gente deixa de comunicar, deixa de falar, nós estamos privando o outro, né? Como o Luiz bem disse, privando o outro de entender aquilo que está no nosso coração, de nos auxiliar, de nos compreender. Então, nós precisamos realmente usar disso de forma sábia, de forma sensata, para a glória de Deus, né? Usando as nossas palavras para abençoar, para edificar. E aproveitando o último gancho aqui do que o Luiz falou, e aí falando para as mulheres, né? Muitas vezes a gente acha que dando um gelo no nosso marido, a gente está fazendo algo de bom. Não, agora ele vai sentir, ele vai perceber que eu tô chateada. Mas você está envenenando sua própria alma. E não está resolvendo o problema. Pelo contrário, você está amplificando esse problema. E tá dando lugar a vingando-se, Satanás. Sim. Está vingando-se, não é? Sim, está se vingando, está dando lugar a Satanás. Você... E assim, é o seu próprio corpo. É como se você estivesse pegando uma faca e apunhalando o seu próprio corpo. E você acha que você está fazendo bem a si mesmo. Mas você está só prejudicando a você e ao outro. Então, não faça isso. Sabe, em vez de dar o gelo, escolha usar palavras de sabedoria. Vá ter com seu irmão, isso é bíblico. Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. O seu cônjuge é seu irmão em Cristo, então aplique essa realidade no seu casamento. Tipo, olha só o mistério do casamento, né? O que Paulo fala aos Efésios 5. Que quando nós namoramos, ainda somos dois. Mas quando nos casamos, não somos dois. Sim. Somos um. E ninguém corta a sua própria carne em sua consciência. Sim. Então, não querendo tratar o problema, dando um gelo, você está se colocando na cadeira de juiz. Sim. E se você nasceu de novo, se você entende, você sabe que uma das coisas que Deus não nos deu é o papel de sermos juízes. Nós somos ovelhas. Sim. Na cadeira de juiz, quem está sentado continua sendo o Deus Supremo. Então, nós precisamos nos comunicar, e um dos princípios que nós temos em nossa família é jamais dormir brigados. Por mais que alguma coisa tenha sido desentendido, eu digo assim, nós vamos dormir tarde, mas vamos resolver.
E é que eu gosto de dormir, viu? Às vezes eu quero escapar, mas não tem jeito não. No meu caso, não. Você não vai dormir. Vamos resolver. Agora, se você vai querer resolver rápido só para se livrar disso, isso já é teu problema com o Senhor. Já é Com teu problema com o certeza. Senhor, mas que nós É vamos resolver. Porque o importante. que, que a Bíblia, o que, que Tiago diz? Não sobrepõe o sol sobre a vossa ira. É verdade. Então, se nós não comunicamos hoje, nós deixamos o sol sobrepor sobre a nossa ira e nós vamos ruminando. Vamos ruminando. E é ali onde Satanás encontra sempre a oportunidade de acrescer problema nos casamentos. Sim, tenham compromissos. Esse é um compromisso que a gente firmou desde o início do nosso casamento. Pela graça de Deus, tem sido uma bênção para nós realmente não dormir brigado. A gente sempre resolve, a gente sempre. É desafiador, é ruim, a gente tem que tocar em coisas que a gente preferia deixar embaixo do pano. Mas é necessário. A gente conversa, a gente ora, a gente se perdoa. É a oportunidade que nós temos. Então é muito importante que a gente faça isso. Então firma esse compromisso aí também na sua casa. E às vezes tem casais que não querem conversar de algumas coisas porque Não querem brigar. vai mexer nos problemas. Uhum, Fugir do problema não vai te ajudar. sim. Fugir do problema só vai aumentar o problema. Resolva. Se for para chorar, que chorem agora. Mas que vocês saiam do problema resolvido. Orem. Tenham esse tempo de oração. Sim, Porque quando vocês resolverem, apontarem os pecados, se aconselharem mutuamente e se houver arrependimento por esses pecados, que se arrependam ali, mas tenham esse encontro nas Escrituras, porque vocês vão conseguir orar juntos. sim, Vocês são irmãos, acima de tudo, antes de vocês serem casados, vocês são irmãos em Cristo. sim, E sim, como irmãos em Cristo, melhor, como irmão em Cristo, você devem apresentar-se uns aos outros. Ou o esposo deve apresentar a esposa a cada momento mais santo a Cristo, assim como a esposa deve apresentar o esposo a cada momento mais santo a Cristo. Mas sim, como é que isso acontecerá sem a comunicação? sim, Comunique, sim. comunique. Traga o Senhor para sua DR, né? Às vezes a gente quer discutir a relação, mas você já orou antes de discutir a relação? Convide o Senhor, convide o Espírito Santo para que ele esteja com você nesse momento, para que ele dê as palavras certas, para que dê sabedoria a você, a ele. Às vezes vocês estão vivendo um momento em que vocês precisam se perdoar. Ore antes de discutir. Fala, Senhor, nos dê capacidade, nos capacite a perdoarmos um ao outro. E isso vai fazer diferença, vai fazer diferença. Então a gente quer encorajar vocês a comunicarem da forma correta, a pedirem o auxílio do Senhor, né? Aquele que é mais do que qualquer um, nosso maior comunicador, ele se comunica conosco. Que ele nos ajude, né, a vivermos isso no nosso casamento. Nós chegamos ao final de mais um episódio nesse podcast. Chegamos ao fim. Que Deus abençoe vocês. Comuniquem-se. Comuniquem-se. Homens, nós somos chamados como responsáveis da família. Eva também pecou com Adão no jardim, mas é a Adão que Deus foi. Pedro, quando escreve, ele apresenta a mulher como o vaso mais frágil. As tuas orações podem ser impedidas pela forma como você está cuidando de sua esposa. Você está orando e Deus está dizendo: resolva primeiro o problema no teu lar. Que Deus traga em nós esse sentimento de responsabilidade e que nós sejamos aqueles que vão buscar a reconciliação. Não é que você tenha razão, não. É que Cristo seja glorificado nesse lar. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe e até a próxima.